A técnica básica de monitorização intraoperatória consiste em colocar eletrodos ao longo de vias que estarão sob risco e obter respostas evocadas motoras e sensitivas, acompanhando a sua evolução ao longo da cirurgia. Fazemos também o registro livre do sinal de miografia em busca de descargas espontâneas que podem sinalizar manipulação de alguma estrutura nervosa. E também dispomos de uma sonda de estimulação para que o cirurgião faça estímulo de alguma estrutura e possa identificar se a sonda está próxima ou distante dessa estrutura, de acordo com a intensidade de estímulo necessária para evocar a resposta. Um software dedicado para a monitorização permite que você visualize todas essas respostas na mesma tela e também controle as estimulações todas na mesma tela. Então, esse é um exemplo de configuração do software em que eu coloquei as curvas dos potenciais evocadores motores em duas janelas. Nesse exemplo, eu deixei os eletrodos em curto, apenas para ilustrar o software. E veja que à medida que eu estimulo, faço o estímulo cortical, clicando nesse botão, novas curvas vão se empilhando verticalmente e eu posso salvar uma curva com uma curva basal e essa vai ficar fixa para comparação com as curvas posteriores. Eu posso salvar uma curva basal para os potenciais do lado esquerdo e outra para os potenciais do lado direito, por exemplo. Veja que se eu dou clique duplo sobre os parâmetros do estímulo cortical, eu inverto a polaridade e com isso eu vou estimular mais o lado esquerdo ou mais o lado direito para que eu grave linhas basais diferentes. Eu tenho também programas de estimulação. Se eu ativo o programa aqui, eu começo a estimular os potenciais evocados somatosensitivos de um lado e depois do outro automaticamente. Eu posso interromper essa estimulação a qualquer momento, clicando sobre esse controle aqui embaixo, por exemplo, e ele já passa para a estimulação do outro lado. E quando eu entrego a sonda ao cirurgião para estimular alguma estrutura, eu comando estímulo nesse botão. Essa janela está configurada para que eu faça estímulo a 3 Hz e as curvas anteriores vão aparecer como uma linha mais acinzentada no fundo. Aqui, como os eletrodos estão em curto, não se pode ver isso com clareza, mas se eu aumento bastante a sensibilidade, vocês podem ver que a curva atual aparece na cor preta e as curvas anteriores, eu programei para que as 10 curvas anteriores apareçam na cor acinzentada. Com isso, sim, mesmo com estímulo rápido, 3 Hz, houver resposta em alguma estrutura que represente alguma raiz, ela vai estar visível no fundo. E eu posso informar ao cirurgião que aquela sonda está estimulando tal raiz, por exemplo. É importante também que possamos fazer um laudo, e para isso eu posso inserir um comentário, clicando nesse ícone. Por exemplo, parafuso L5. Esse comentário vai ficar no histórico. E eu também disponho de um alarme. O alarme, aqui eu configurei para, dependendo da resposta somatosensitiva, se estiver muito baixa, ele dá um alarme, é o que vocês acabaram de ouvir. E também, se há uma descarga espontânea em algum canal, que ultrapasse os limites dessas barras horizontais, essa curva será gravada por alguns segundos e também vai soar um alarme com frequência proporcional a quanto a amplitude ultrapassa o limiar definido. Quando eu clico a tecla de atalho Ctrl P e insiro um comentário, uma cópia da tela vai ao laudo. O laudo está visível nessa janela. Então aqui é a cópia da tela com o meu comentário, ilustrando algum evento durante a cirurgia. Aqui eu posso voltar à monitorização. Essas são as ferramentas básicas do software.